prevenção em homeopatia é um ponto sempre muito dissidente, pessoal. É uma pergunta corriqueira que os meus pacientes me fazem: "Ah, Letícia, eu vou para uma região onde a dengue é epidêmica, está epidêmica nesse momento. Ah, Letícia, eu vou para uma região onde a dengue é endêmica ou a febre amarela. Eu vou para uma região onde a malária é endêmica, que seja. Como é que eu faço para me prevenir contra o contágio?" Então, essa questão da prevenção, ela é muito controversa na homeopatia pelo seguinte, pessoal, por aquilo que eu já enfatizei em várias ocasiões para vocês, seja aqui, seja no nosso grupo exclusivo de estudos para quem é aluno, para que a gente possa indicar assertivamente um medicamento homeopático, qual é o critério indispensável para uma indicação assertiva, em primeiro lugar? Nós devemos obedecer à bendita lei de semelhantes. Só que tem um detalhe: quando a gente não tem uma doença, a gente não tem uma patologia que gera sinais, sintomas, que mostra para a gente ali uma semiologia muito clara, a gente não tem com o que trabalhar, homeopaticamente falando. Ou seja, você precisa adoecer para que aí sim, a partir da análise dos seus sintomas, da repertorização dos seus sintomas, o seu homeopata chegue a um simílio, aquele medicamento mais feito sob medida, diante do que ele está testando ali, com base nos seus sintomas, como disse anteriormente. Aí sim ele indica o medicamento que vai resolver a sua questão. Ou seja, enquanto a gente não tem sintomas, não temos semelhança. Se não temos semelhança com que trabalhar, não podemos indicar qualquer medicamento homeopático. E eu acho engraçado, pessoal, que tem gente que diz que: "Ah, Letícia, eu não concordo com essa sua opinião", como se fosse uma questão de opinião, pessoal. Gente, é como a homeopatia funciona. Isso aqui não fui eu que inventei, foi o próprio mestre Hahnemann, já havia enfatizado ali em sucessivas oportunidades ali no próprio Organon, em sucessivas ocasiões no Organon, que é considerada a Bíblia da homeopatia, que essa é a base de funcionamento da homeopatia, a base do modus operandi dela, lei de semelhantes. Então, eu vou indicar o medicamento que no indivíduo saudável produz aqueles sintomas que aquele indivíduo doente está demonstrando nesse momento, aquele indivíduo que apresenta uma patologia clinicamente instalada. Então, esse é um modus operandi, nunca foi questão de opinião. Então, veja bem, se eu não tenho uma patologia, eu não tenho semelhança. Então, como é que eu vou indicar um medicamento homeopático para alguém que não tem qualquer patologia, não tem qualquer desequilíbrio? Entende? Vamos gerar ali o que nós denominamos de experimentação em corpo são. Ou, para os já familiarizados, a gente vai gerar ali um quadro que denominamos patogenesia. A gente produzir uma doença artificial no organismo que estava saudável. Isso acontece quando o indivíduo recebe um medicamento homeopático que não tem ressonância com o seu quadro naquele momento. Ele não tinha qualquer desequilíbrio com que pudesse ser estabelecido um princípio de semelhança. Compreende, pessoal? Então, por que eu estou trazendo todo esse preâmbulo aqui? Pelo seguinte, porque quando nós temos esse entendimento mais profundo acerca da dinâmica miasmática, como trabalhar com os miasmas, de que maneira eles regem o nosso comportamento, a nossa psique e até a gama de sintomas crônicos que padecemos muitas vezes no decorrer de toda a vida, ou isso vai sofrendo algumas mudanças com o passar do tempo, quando a gente entende todas as implicações de ter determinadas gradações miasmáticas desequilibradas do nosso sistema, a gente entende que a questão da prevenção, ela é abarcada por essa lógica miasmática. Pelo seguinte, pessoal, porque igual comentei com vocês na videoaula anterior, veja que não é de todo equivocado nós denominarmos uma nota miasmática, um miasma regente ali em determinado indivíduo, de solo ou predisposição. Alguns chamam também de terrenos, mais clássicos denominam a gradação miasmática, as expressões miasmáticas como terreno, evidências de terreno, patologias de terreno ou predisposição, tá certo? Que eu acredito que seja o termo didaticamente falando, melhor aplicável aqui ao contexto. Então, predisposição não seria de todo equivocado, pelo seguinte, porque quando eu tenho um determinado miasma hiperativado, e no decorrer da vida é basicamente isso, pessoal. Vocês percebem, na videoaula anterior, eu comentei com vocês que atualmente é consenso que a gente pode ter mais de 5 dezenas de gradações miasmáticas, bem mais que 5, talvez chegando aí em algo próximo de uma centena de miasmas, levando em consideração todos os processos infecciosos pelos quais a humanidade já passou. E levando em conta que, à medida que eu suprimo, ou seja, eu palio um determinado processo infeccioso, ele se torna uma expressão miasmática, então, bom, a humanidade ela adoece desde que veio ao mundo, né? Desde que foi criada pela providência. Então, imagine, a gente coleciona expressões miasmáticas agora. No decorrer de uma única vida, nós vamos observar ali que a gente vai transitar, em termos de predominância miasmática, entre 3, no máximo, estourando 4 expressões miasmáticas. Então, o único indivíduo, ele tem no máximo ali 3 miasmas regentes, ou 4, como disse, estourando, né? Então, só para que vocês não fiquem neuróticos com tudo isso aqui, que definitivamente não é essa a intenção. Mas, enfim, tem um dos meus miasmas dominantes ali que ele está dando as caras, ele está dando evidências ali sintomáticas de desequilíbrio. Vamos supor que seja o tuberculinismo, que é o miasma carro-chefe aqui do nosso querido, como os meus alunos do curso já bem sabem, estágio 15. Então,
O miasma-chefe do estágio 5, que melhor resguarda, 5 não, né, 15, que melhor resguarda as temáticas psicológicas do estágio 15 da tabela periódica, conforme nos ensina Schouten, é o tuberculinismo, carro-chefe, regente do estágio 15. Então, vamos supor que eu tenho uma tendência a um tuberculinismo mais exacerbado. Pelo fato de ter esse miasma como regente, e ainda mais se essa nota miasmática estiver desequilibrada, eu tenho um solo, digamos, mais propenso, de novo, ao crescimento de determinadas vegetações. Isso eu já havia comentado com vocês na videoaula anterior. Então, colocar uma florzinha aqui, pelo menos essa é a intenção. Por isso que eu estou desenhando e falando, pessoal, para que vocês entendam qual foi a minha intenção com esses rabiscos aqui. Então, umas arvorezinhas, umas florzinhas aqui, dando a entender que nós temos uma vegetação ancorada em determinado substrato, que nós estamos comparando com o miasma regente. Então, o solo, o substrato, miasma regente, a vegetação são afecções agudas a que sou propenso. Então, assim, dependendo, a ideia é a seguinte, dependendo dos miasmas que são predominantes na nossa Constituição, dos miasmas que temos uma tendência maior de desequilíbrio, nós somos suscetíveis a determinadas afecções agudas, pessoal. É por isso que pessoas diferentes expostas aos mesmos gatilhos, por assim dizer, friagem, muita gente adoece em friagem, correto? Adoece em temperaturas mais amenas, muita gente adoece em temperaturas mais altas, mas uma galera adoece quando está frio, quando há mudança abrupta de temperatura. Mas tem gente que não. Tem gente que não pode sentir o cheirinho de uma fumaça, de um produto químico, produto de limpeza, o nariz já fica cheio ali, tem reações alérgicas fortíssimas, o mesmo no caso de alimentos, sobretudo hoje em dia, né? Há muitos gatilhos aí para intolerâncias a partir da ingesta de alguns alimentos, enfim. Algumas pessoas vão manifestar certos sintomas, outras não. Então, é isso, pessoal, que a gente costuma corriqueiramente denominar de predisposição. O que é a predisposição conforme o olhar homeopático? Miasma ativo. Então, se, por exemplo, voltando aqui ao nosso exemplo, eu tenho tuberculinismo ativo, eu tenho uma tendência maior a resfriado. Então, eu serei aquela pessoa que terei algumas vegetações florescendo aqui no meu substrato miasmático quando eu viajar para um local mais frio, onde tem neve. Então, fatalmente, pelo fato de ter o tuberculinismo ativado, eu vou ter resfriados de todo tipo. Ou seja, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Se a gente quiser prevenir o aparecimento dessas vegetações aqui, que seriam quadros agudos, a gripe, a rinite, a sinusite, a coriza, se eu não quiser passar por nada disso aqui, eu preciso neutralizar esse solo, eu preciso equilibrar esse substrato a que nós estamos comparando analogicamente com gradação miasmática, no nosso exemplo, tuberculinismo. Então, preciso equilibrar o meu tuberculinismo de maneira que não cresça sobre ele essas vegetações. São esses quadros agudos hipotéticos que eu trouxe como exemplo aqui para vocês. Compreende, pessoal? Então, até esse ideal de prevenção que a gente tanto busca na homeopatia, ele é atendido a partir da observância dessa lógica que ancora a teoria dos miasmas. Então, a melhor prevenção dentro do contexto homeopático, dado o fato de que a gente não pode indicar o medicamento sem que a gente tenha sintomas patologicamente explícitos, então, definitivamente é o equilíbrio do miasma regente. Pelo seguinte, por quê? Para que a gente identifique o miasma regente, aquilo que eu também tinha comentado com vocês na videoaula anterior, o que a gente leva em consideração não são sintomas onde, como eu comentei, né, a patologia ela é muito explícita, o nariz escorrendo, uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Esses sintomas a gente utiliza muito para indicação de um simílimo, que aí é aquele medicamento compatível com o quê? Com essa vegetação que está sob o solo, entende? Por isso que eu comentei que alguns medicamentos homeopáticos, eles parecem ter uma ressonância maior com determinadas gradações miasmáticas. Foi essa lógica que guiou primeiramente Schouten, depois Louis Klein, a essa distribuição dos miasmas pela tabela periódica, porque esses caras sacaram que, de fato, alguns elementos da tabela periódica eles tinham alguma correlação com determinadas notas miasmáticas. Por isso, essa distribuição dos miasmas, periodicamente falando, foi possível, né? E esse é o nosso objeto de análise, de aprofundamento no meu curso Miasmas Humano em Construção. Então, é essa a ideia, pessoal. Então, você quer dizer, Letícia, que a gente pode ter evidências de que um determinado miasma ele está desequilibrado em determinado sistema, em determinado indivíduo, sem sintomas? Sim, pessoal. Na verdade, os indícios que a gente leva em consideração para bater o martelo nesse sentido de que, olha, o miasma X ali está desequilibrado, são muito sutis. Igual também eu já tinha enfatizado para vocês na videoaula anterior. Muitas vezes a gente confunde com nossa personalidade os traços da nossa gradação miasmática regente, o conjunto de gradações miasmáticas regentes, porque os miasmas eles estão tão entranhados na nossa constituição psicofísica, de uma forma geral, pessoal, que a gente é inevitável, é algo tão intrínseco, tão visceral, que a gente confunde com o que a gente é, a gente confunde com o nosso temperamento, com aquelas características mais elementares da nossa natureza, entende? Por isso mesmo, Shankaran diz que
uma evidência que ela é quase infalível, ela realmente concede pelo menos muitas pistas para a gente acerca de como identificar o miasma dominante em cada indivíduo, é analisando a reação do sujeito a situações críticas. Essa é uma pista. Então vocês percebem, pessoal, que raramente, vão comigo que eu tenho certeza que vocês vão concordar, raramente, quando acontece algum problema, por situações críticas, pessoal, entenda qualquer pepino, qualquer problema aí que desponta na vida de vocês. Um problema que traz uma certa preocupação, uma certa apreensão, uma certa carga de estresse. Então, você perdeu dinheiro, você sofreu um golpe, você está numa situação difícil ali na sua carreira com os seus sócios, você está com problema com o chefe, você está com problema dentro de casa, você está enfrentando um divórcio, você está enfrentando ali um problema familiar, que enfim, a coisa está respingando em você, e você percebe que o negócio vai assumir uma complexidade cada vez maior, e você fica pensando no futuro como é que vai ser, se você vai dar conta do recado, enfim, pense em qualquer situação crítica aí. É muito raro, venhamos e convenhamos, que é muito raro a gente ter uma reação proporcional àquilo que está acontecendo. Por quê? Porque na maioria das vezes a nossa visão de mundo ela está distorcida, a gente não está enxergando a realidade tal como ela é. E, dependendo de quanto os nossos miasmas dominantes estão desequilibrados, essa distorção ela é maior ainda. Por isso, Shankaran diz que uma das formas da gente deliberar acerca de qual miasma está ativo em determinado indivíduo é observando a reação dele às circunstâncias, o quão desproporcionais são as reações do indivíduo àquilo que de crítico lhe acontece, porque raramente as nossas reações são proporcionais. Pessoal, por que raramente elas são proporcionais? Porque nós temos, em geral, gradações miasmáticas que não foram devidamente equilibradas. Por isso, digo muito, repetidamente, às pessoas que eu acompanho. Quando a gente equilibra um miasma, a gente equilibra, de certa forma, a gente dissipa ou equilibra num patamar até bem satisfatoriamente significativo as distorções nas lentes através das quais a gente está aprendendo a realidade. Então, vocês percebem que um miasma desequilibrado não necessariamente ele gera sintomas físicos. Às vezes, sim, pessoal, a gente vai ver no curso, vocês vão atestar ali. Alunos meus, com certeza, vocês já percorreram a maior parte das aulas, né? Desde a época do lançamento ali, enfim. Então, vocês sabem que eu enfatizei vários sintomas que estão associados a determinados equilíbrios miasmáticos. Mas, muitas vezes, a gente tem determinados sintomas, alguns desequilíbrios, só que eles estão numa esfera, além de subjetiva, além de estar tudo na esfera psicológica, do desequilíbrio ele não ter sido psicossomatizado ainda, ele está restrito a nuances, nuances que a gente confunde, igual eu falei, com o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de agir. Aquilo ali não é algo tão que a gente toma como algo tão próprio que as pessoas, inclusive à nossa volta, tomam como algo próprio nosso. Ah, não conta nada para o fulano que ele vai fazer um escândalo. Nossa, fulano, toda vez que olha alguém numa situação boa, estágio 9 aqui, toda vez que olha para alguém no estágio acima, no estágio em alguns aspectos superior, a gente nota que fulano fica com inveja. Não, é melhor não contar que a fulano está tentando engravidar há tanto tempo, né? Não vamos contar que a amiga dela conseguiu, porque senão ela vai se morder de inveja. Enfim, as pessoas comentam sobre determinados traços a nosso respeito e a gente comenta acerca de determinados traços dos nossos amigos como se fosse algo deles. Mas, em posse dessa conceitualização aqui, a gente entende que muito não é nosso, muito é desequilíbrio dessas expressões miasmáticas que habitam em todos nós, que a gente tem que descobrir quais são os nossos miasmas dominantes, quais são os miasmas dominantes que predispõem as pessoas que a gente acompanha, inclusive, quais são os miasmas dominantes das pessoas que a gente acompanha, que não apenas as predispõem a determinadas afecções, a determinadas patologias específicas, mas que, de certa forma, as dispõem também a determinados impulsos, a determinados comportamentos, entende? Por isso que, raramente, vai procurar um terapeuta homeopata para equilibrar a nota miasmática, que a gente tem certeza que aquilo é nosso, entende? Então, Jacaran diz que não, a melhor forma, definitivamente, é a gente analisar como é que as pessoas reagem em situações críticas, porque aí sim, fica bem marcado o quanto tem algo além ali, que é como se estivesse eclipsando a expressão humana no sentido ideal dela. Tem algo de alheio, algo que não é perfeitamente compatível com aquilo a que a natureza humana é chamada. Então, por exemplo, pessoal, se vocês se ativerem aí a situações críticas que lhes ocorreram, ou vocês podem puxar aí na memória algo que vocês presenciaram da parte de um amigo. Ah, eu estava lá, Letícia, quando meu amigo recebeu aquela notícia de que um ente querido havia partido. A gente observa a todo momento que as nossas reações, a última coisa que elas têm é coerência com a realidade, pessoal. E tem muito de desequilíbrio miasmático por trás disso. Só que no curso, eu lanço luz sobre outros aspectos, eu ensino-os a que não apenas nós detectamos gradações miasmáticas dominantes na forma segundo a qual a gente reage a situações críticas, principalmente, mas nós podemos levar em consideração outras pistas também, como a pessoa age, qual é o modo de ação dela. É um modo mais contido, é um modo agitado, é um modo preocupado, nível de engajamento, quanto aquela pessoa ela se compromete com
com aquilo para que ela dê a palavra. Não, a partir do momento que ela determinou que vai fazer alguma coisa, ela vai até o final? Não, Letícia, não vai até o final, vai até certo ponto. Gradação miasmática rege até isso, pessoal. Enfim, são características que, como eu falei, a gente toma como algo nosso. A gente acha que aquilo ali é a nossa personalidade, não tem o que fazer, pronto, e acabou. Seus problemas acabaram, porque o que eu estou mostrando para vocês aqui é que tem muito de desequilíbrios que nós tomamos equivocadamente como nossos, como características constitucionais nossas, que podem ser trabalhados com homeopatia. Reação. Por que que a reação, conforme Shankara ensina para a gente, é uma evidência tão inequívoca, é uma evidência tão sólida do miasma que pode estar desequilibrado em algum indivíduo? Aquela pessoa que a gente está acompanhando, ou até em termos de autoanálise, né, mesmo que seja. Então, veja bem, pânico, pessoal, pânico é algo que, pânico ou uma reação que beira o pânico. O pânico é uma reação típica do miasma agudo, que ele está aqui, é o regente do estágio 1, nós chamamos de estágio viral também, como queira, ou estágio da raiva. Então, a raiva suprimida, ela nos predispõe a determinados comportamentos que denominamos agudo. No curso eu me aprofundo de uma forma mais detida nisso aqui. Então, o que é ter um miasma agudo desequilibrado? A gente é muito propenso à crise de pânico, a gente é um ansioso óbvio, aquela pessoa que todo mundo bate o olho na gente e sabe que a gente é ansioso. Então, veja bem, principalmente no caso do ansioso, pessoal, levando em consideração nós aqui, que graças a Deus, a maioria da minha audiência, eu acredito que vive num local minimamente civilizado, venhamos e convenhamos que é muito raro, para dizer o mínimo aqui, a gente se deparar com um leão faminto todo santo dia. Por que que eu estou batendo nessa tecla? Por que que eu estou trazendo a figura do leão? Porque é em situações extremas assim que seria justificável eu sentir certos níveis de ansiedade, certos níveis de pânico. Na maioria das vezes, a pessoa que está padecendo de uma crise de pânico, quando a gente avalia ali aquilo que diante da perspectiva do indivíduo foi um gatilho para ter chegado naquele ponto, na maioria das vezes a gente vai chegar à conclusão que não havia proporcionalidade. Para a gente que está analisando a situação de fora, definitivamente não justificava uma frustração tão pequena, a pessoa passou por um contratempo ali tão pequeno, tão trivial, tão leviano, que ela já teve essa reação toda. Então, certos níveis de ansiedade só são justificáveis se a gente, de fato, passa por uma situação onde é luta e fuga. E graças a Deus, como eu falei, né, para a maioria da minha audiência, eu acredito que situações assim são relativamente raras. Então, fica aqui no caso de ansiedade, pânico, ficou muito explícita essa discrepância, essa falta de coerência entre minha reação e o que de fato está acontecendo. Então, daqui vocês percebem que há algo errado por trás disso. E Shankaran sacou, com toda a sua perspicácia, com toda a sua sensibilidade, ele sacou que, em grande medida, o que está por trás dessa incongruência, incompatibilidade entre as nossas reações e o evento concreto é a nota miasmática regente. Ou seja, quando equilibramos a nota miasmática regente, automaticamente as nossas reações elas passam a se apresentar de uma forma mais compassada com a experiência concreta, com o que de fato está acontecendo na minha realidade, e com todas as consequências maravilhosas advindas disso. Então, bom, é o que é uma vida sem ansiedade, tendo sido eu ansioso de carteirinha a vida toda. Isso é um paraíso para mim. Minha produtividade está em outro nível, depois de ter superado esse problemão. A qualidade das minhas relações também melhora significativamente. O meu nível de engajamento com o meu trabalho, enfim, pessoal, uma miríade infinita de boas consequências que a gente poderia elencar aqui da superação de uma ansiedade que já fazia parte aí do café da manhã do indivíduo, compreende? Então, essa é uma das vantagens de se equilibrar uma nota miasmática, porque finalmente a gente se sente livre daquelas atribuições que nós havíamos já tomado equivocadamente como elementos constitutivos da nossa personalidade. Mas, além disso, é equilibrando uma nota miasmática dominante, esse é o ponto, definitivamente, é equilibrando os nossos respectivos miasmas regentes, é que chegamos o mais próximo possível desse ideal de prevenção dentro do escopo homeopático, obedecendo aos princípios da homeopatia no sentido lato aqui. Pelo seguinte, porque a gente viu que sem sintomas patológicos explícitos que anunciam ali ao sobrinho, escancaro que a pessoa está doente definitivamente, se ela for ao médico com aqueles sintomas, com toda certeza ela vai receber um diagnóstico. Então, a ideia, antes da teorização dos miasmas, é que sem esse grupo de sintomas patologicamente explícitos, né, como havia comentado anteriormente, não havia possibilidade desse mínimo. Mas, conforme nos ensina que a teoria miasmática, há algo além que pode ser investigado. Como essa pessoa reage aos eventos críticos, sobretudo, que eles acometem. Essa pessoa, diante de determinadas situações, ela padece de determinados sintomas. Então, por exemplo, eu, Letícia, se eu tenho um tuberculinismo muito exacerbado, um tuberculinismo desequilibrado, tuberculinismo vimos, né, que é o miasma carro-chefe aqui do estágio 15, como bem sublinho lá no curso também. Então, eu
portadora deste miasma, todos nós somos, né? Mas eu, Letícia, tendo esse miasma dominante, esse miasma com uma tendência maior ao desequilíbrio, quando eu vou passar as minhas férias na Rússia, num país mais ao norte da Europa, onde há neve, quando eu me exponho à friagem, fatalmente surgem vegetações aqui, que são sintomas, quadros agudos. Sou propenso à gripe, rinite, sinusite, em situações assim. Então, o homeopata atento, o homeopata que ele é versado na arte de detecção de miasmas, ele leva em consideração gatilhos, entre aspas, a partir dos quais o indivíduo passa a desenvolver determinados quadros agudos. Ele sabe, portanto, como trabalhar preventivamente nesse caso desse paciente, que apresenta o tuberculinismo hiperativado. Ele sabe que, como ele apresenta o tuberculinismo hiperativado, se ele for para esses locais mais frios, ele vai perceber o afloramento dessas vegetações, metaforicamente falando. Ele vai padecer de gripe, de rinite, de sinusite, então eu vou lhe prescrever um nosódio, como a gente diz na homeopatia, os nosódios são medicamentos estabilizadores de miasmas específicos. Então, vou prescrever para ele um nosódio estabilizador do tuberculinismo. Aí sim, nós temos uma ação preventiva no sentido estrito do termo. Por quê? Com essa nota miasmática equilibrada, ele vai passar as férias dele lá no Alasca, não vai ter essas vegetações, essas florzinhas crescendo nesse solo aqui, não vai ter rinite, gripe, sinusite, nada disso. Compreende, pessoal? Que é atendendo a essa lógica, obedecendo os princípios dessa lógica, é que a gente consegue chegar o mais próximo possível desse ideal de prevenção, lançando mão da homeopatia e ainda obedecendo suas leis. Compreende? Claro, pessoal, pelo amor de Deus, que é aquilo que eu sempre falo. Prevenção passa, não tem como a gente trazer esse tópico independentemente da abordagem que o sujeito queira abraçar. Ele quer submeter a um tratamento homeopático, ou um tratamento com florais, ele quer submeter a fitoterapia, enfim, independentemente da abordagem, até independentemente dela ser integrativa ou não. Não importa a abordagem terapêutica que você escolha aí para lhe garantir equilíbrio de maneira integrativa ou não, equilíbrio até certo ponto que seja, qualidade de vida, enfim. Você só vai oferir bons resultados, sobretudo resultados duradouros, se você faz o bendito dever de casa. Cuidar da sua alimentação, isso aí é óbvio, pessoal, redundante, mas isso tem que ser enfatizado, porque tem pessoas que temem utilizar a homeopatia como muleta. Eu estou usando isso aqui, mas, bom, é só para me dar licença para eu comer com a consciência limpa o meu docinho de todo dia, as minhas guloseimas, minhas porcarias, meus produtos industrializados, de que eu não abro mão. Então, isso aí é dever de casa. Por isso que meus assistidos sabem bem. Sempre antes da primeira consulta, eu envio uma videoaula onde eu condenso algumas dicas envolvendo melhorias de hábitos ligados à alimentação, atividade física, higiene do sono, entre outros parâmetros que são cruciais para que haja melhoria da sua qualidade de vida e para que a homeopatia possa agir melhor, consequentemente, na verdade, para qualquer abordagem consiga agir melhor. A gente, fazendo esse dever de casa, a gente está muito prevenido, pessoal, muito bem prevenido, mas é claro que, sem esse conhecimento, esse ideal de prevenção, digamos que a gente não consegue atendê-lo no sentido estrito do termo, definitivamente, levando em consideração, como vocês viram, né? Equilibrar uma nota miasmática nos equilibra de uma maneira muito profunda. Agora, até esse ponto, a gente está lançando muita luz sobre as más consequências de ter determinada nota miasmática como dominante. Mas conforme eu ensino no curso, pessoal, a questão é que, na verdade, uma expressão miasmática, até levando em consideração que todos nós temos todas elas, porque são características, são tendências, são, digamos, registros vibracionais passados hereditariedade adiante, levando isso em consideração que temos todos eles, é claro que isso definitivamente não poderia trabalhar única e exclusivamente de forma desfavorável ao nosso desenvolvimento. Então, eu comparo uma expressão miasmática, independentemente do nível em que ela esteja, o nível de equilíbrio ou desequilíbrio, eu a comparo àquela linha tênue que separa o vício de uma virtude. Então, quando a gente se atém a esses conceitos de vícios e virtudes, a gente percebe que tudo de fato é uma questão de equilíbrio. Para que determinada atribuição ela seja viciosa ou virtuosa, depende de como ela se manifesta, em que nível, em que intensidade, depende de como ela é gerenciada, como ela é administrada, conforme circunstâncias diferentes. Enfim, então, essa linha tênue que separa vício e virtude, a gente pode equiparar essa dinâmica à lógica miasmática, pelo seguinte, porque definitivamente, pessoal, antes do advento de determinadas doenças, os seres humanos já apresentavam determinadas tendências. Por exemplo, aqui no caso da cicose. A cicose é o miasma carro-chefe aqui do estágio 10 da tabela periódica, é o miasma regente do estágio 10. Nós vemos que, numa faceta equilibrada, a cicose ela nos compele a um ímpeto à fixação, manutenção, expansão. Então, por isso mesmo, alguns homeopatas eles estabelecem um paralelo entre o surgimento da gonorreia, cuja supressão gera as expressões psicóticas, ao advento, a ascensão dos impérios, a formação das cidades, onde nós temos esse ímpeto, nós vemos ali claramente esse ímpeto em relação à fixação,
expansão das cidades. Então, o ser humano deixa de ser nômade para se fixar nas cidades, nos povoados, consolidar impérios, consequentemente. Isso é muito interessante pensar nisso, pessoal, porque quando a gente estuda história, essa foi uma dúvida que eu sempre tive, né? Eu até comentei isso nas videoaulas introdutórias do curso. Gente, por que que o ser humano virou a casaca? Por que que ele decidiu que agora era o momento de parar com o nomadismo? Por que que ele virou uma chavinha ali na cabeça dele para ele fazer algo diferente? Que coceirinha ali no estômago que fez com que ele tomasse essa iniciativa? É claro, né, pessoal, tem determinadas questões cujas más consequências elas são muito óbvias. Então, é claro, né, chega um determinado momento que a gente conclui que não, deve ter alguma saída. Esse estilo de vida que eu estou conduzindo, ele é incompatível com a vida. Meu Deus do céu, eu tenho que achar uma forma mais sustentável de viver. Mas assim, em relação a algumas invenções, alguns avanços tecnológicos, eles não eram, no momento histórico ali que eles surgiam, necessários. A gente há de convir, muitos não eram necessários. A humanidade poderia passar perfeitamente sem eles. Mas que coceirinha foi essa que surgiu ali na cabeça do ser humano para que houvesse esse ímpeto de, não, eu vou inventar um computador, não, eu vou inventar esse sistema elétrico aqui. O que que acontece na dinâmica humana que a compele a certos movimentos? Essa dúvida eu sempre tive quando eu estudava história, né, na época de cursinho, ensino médio e mesmo posteriormente, né, a gente estudar história mais maduro são outros 500, né? Enfim, pessoal, então há alguns homeopatas, há alguns autores que eles são favoráveis a essa teoria. Claro que é uma especulação, pessoal, não dá para dizer que determinados ímpetos surgiram no ser humano graças ao surgimento dos miasmas, definitivamente, até porque determinadas pulsões, levando em consideração os primeiros registros que a gente tem do surgimento de determinadas doenças, a gente percebe que determinadas pulsões já aconteciam antes do surgimento de certas doenças. Então, por exemplo, o ser humano sempre teve, isso era uma característica definitivamente que estava em potencial, esse ímpeto rumo à fixação, um desejo de consolidar família, um desejo de me fixar no lugar para que eu desenvolva esse sentido maior de identidade, pertencimento, para que eu construa essa reciprocidade com a minha comunidade. É claro que isso em potencial sempre existiu no ser humano, assim como o ímpeto belicoso, o ímpeto beligerante, rumo a conflitos, destruição, que é uma nota marcante do miasma do luetismo, que é o regente aqui do estágio 17, gerado a partir da supressão da sífilis. É claro, pessoal, que o ser humano briga um com o outro desde que surgiu nesse plano. Mas a questão é que com o advento, com o surgimento ali da sífilis, com sua respectiva supressão, ao ponto da gente finalmente ter desenvolvido o miasma do letismo, é como se determinadas características elas tivessem sido mais sulcadas na constituição humana. Então, aquela característica que estava ainda no estado, de certa forma, volúvel, errante, é como se a nota miasmática ela finalmente acimentasse aquela pulsão na nossa configuração enquanto seres humanos, compreende? Então, como disse, pessoal, são especulações, não tem como, de fato, a gente bater o martelo e dizer que a coisa aconteceu desse jeito mesmo, mas é baseado em evidências, como disse, levando em consideração os movimentos da humanidade no decorrer da história, tanto em termos tecnológicos, quanto em termos sociais, quanto em termos econômicos, quando a gente estabelece um paralelo entre esses movimentos e o surgimento de determinadas doenças. A gente percebe que não é possível uma coincidência tamanha. Justamente no momento que a gonorreia se tornou praticamente pandêmica, coincidiu-se ali, houve essa coincidência com o surgimento de impérios. O homem começou a sentir mais esse ímpeto por se fixar. Então, por isso mesmo, eu compactuo com essa teoria de que uma nota miasmática, a gente não pode dizer que ela é boa ou má, a gente não pode lançar esse juízo de valor sobre ela. Trata-se de um determinado espectro comportamental, como no caso daquela linha tênue, como disse a vocês, que separa o vício da virtude. Cabe-nos situar sempre aquela pulsão no ponto de equilíbrio. Então, esse ímpeto rumo à fixação, que é a expansão também, que são traços típicos da psicose, a gente pode lançar algum juízo de valor sobre isso? É bom ou ruim? Não, definitivamente tudo vai depender do contexto, tudo vai depender de que forma isso é conduzido, com que intensidade isso é conduzido, porque da mesma forma que a fixação ela pode me levar a um sentido maior de responsabilidade. Imagina, eu sou agora um pai de família, a minha esposa está com crianças pequenas, se eu não tenho esse ímpeto de fixação bem desenvolvido, bem alicerçado na minha constituição, inclusive graças ao miasma psicótico, vai ser muito mais difícil eu conseguir ficar em casa, fixo em casa, trazendo um exemplo aqui para vocês. Então, assim, graças a essa expressão miasmática, é mais fácil para esse homem ficar em casa, se afixar em casa, abrir mão daquele estilo de vida que ele sustentava enquanto era solteiro, saindo com os amigos, todo dia, sexta-noite, final de semana todo, e ressaca segunda-feira. Não, agora eu tenho família, eu tenho que me fixar por mais tempo no lar. Então, a psicose, veja bem, o lado positivo da expressão psicótica. O lado negativo, bom,
Acho que o que me ocorre aqui mais imediatamente, até levando em consideração uma característica típica da psicose na versão desequilibrada, é teimosia. O que é a teimosia? É uma fixação em determinada forma de fazer certas coisas, uma determinada forma de pensar. A teimosia é aquela, na verdade, na maioria das vezes, pessoal, que se confunde um pouco, né, com determinação, persistência, força de convicções, capacidade de sustentar suas convicções, não importa o que aconteça. Na verdade, assim, não é bem disso que se trata. Nessa versão desequilibrada, não. Eu sei o que deve ser feito, como deve ser feito, eu sei, conheço a verdade, a forma certa de fazer verdadeiramente algo, mas não, eu prefiro fazer do meu jeito. Eu sei o que é certo, mas eu quero fazer do meu jeito, que eu quero provar que não, a verdade está errada. A verdade é o meu jeito mesmo de fazer, compreende? Isso é o teimoso, pessoal, por isso que algumas pessoas chamam o teimoso também, comparam essa postura do teimoso com o do jumento, né? A mula empacou, né? Isso é uma analogia perfeita para o teimoso. Então, o teimoso, ele é aquela pessoa que tem amor por estar certo. Então, isso aqui é uma nota psicótica desequilibrada. Quando esse sujeito apresenta psicose desequilibrada, ele tem uma tendência maior a esse tipo de comportamento. Um comportamento que se pauta numa característica, uma característica que, quando a gente analisa solta, sem contextualização, que é a fixação, a gente não pode lançar qualquer juízo de valor sobre ela. A gente viu que fixação pode ser bom, pode ser ruim. Depende do patamar de equilíbrio que ela é exercida. Compreende, pessoal? É o mesmo aqui no caso dos miasmas. Todos temos todos eles. O que nos compete é mantê-los no patamar de equilíbrio para que a gente possa oferir as boas atribuições de tê-lo em nossa constituição como regentes. Agora, meus queridos, de novo, o que é a tabela periódica, conforme a estruturação de Schouten, eminente homeopata holandês que eu sempre cito aqui nas minhas videoaulas, o eminente autor contemporâneo, homeopata ainda atuante, né, graças a Deus, Jean Schouten. O que essa sistemática dele tem a ver com toda essa nossa conversa? Porque, conforme as percepções dele, do seu colega, né, Louis Klein, há uma certa correlação entre as temáticas psíquicas dos estágios da tabela periódica e certas notas miasmáticas. Então, por isso mesmo, apresentei para vocês aqui alguns, né, miasmas regentes de determinados estágios. O que significa que, quando eu tenho, vamos pegar a psicose aqui, né, que foi o miasma que eu recém apontei para vocês. Quando eu tenho a psicose desequilibrada, isso significa que existe uma probabilidade maior de eu precisar, nas suas respectivas versões homeopatizadas, de elementos que estão aqui no estágio 10. Eu posso ressonar, por assim dizer, sendo o indivíduo psicótico, tendo a psicose como miasma dominante, eu posso me sentir mais ressonante com uma homeopatia que contém carbono. Carbono está bem aqui, ó, nessa localização, conforme a sistemática de Schouten. De acordo com a tabela da química, da IUPAC, né, como é que a gente estuda ali no ensino médio, pessoal, carbono está um pouquinho mais para cá, mas aqui é conforme a estruturação de Schouten. Então, em sendo o indivíduo psicótico, eu tenho uma ressonância maior, posso perceber uma ressonância maior com um carbônico, alguma homeopatia que contém carbono, com níquel, eu posso me ver mais ressonante com, de repente, um paládio, um platino e outros medicamentos de outros reinos, do reino vegetal, do reino animal, que costumam apresentar também maior ressonância aqui com o estágio 10 especificamente. Então, veja bem, pessoal, identificar o miasma regente facilita o nosso trabalho até em termos de detecção de si mínimo. Nos ajuda a identificar com mais acurácia, assertividade, até mesmo o si mínimo. Porque, veja bem, se eu sei que o miasma regente do indivíduo é a psicose, ou seja, o miasma regente do estágio 10, eu sei que eu preciso buscar por um medicamento homeopático que tenha ressonância com o estágio 10. Então, assim, não tem que procurar em todos os estágios aqui. Não, já posso filtrar um pouquinho mais a busca. Não, eu já sei que esse miasma é o dominante, então tem que buscar algum medicamento que tem relação com as temáticas do estágio 10. Compreende? É o mesmo caso de todos os demais, o caso do tuberculinismo, o etismo, aqui conforme os miasmas que eu citei nessa videoaula para vocês. Agora, pessoal, a beleza dessa sistemática de Schouten reside no seguinte, é porque fica atestado, quando a gente estuda primeiramente o método de Schouten, fica atestado que existe realmente na natureza algo como uma tapeçaria sistemática que, de certa forma, ela reflete uma tapeçaria sistemática e reflexiva do estado psíquico do ser humano. Muito do desenvolvimento da consciência e forma de agir dos entes vivos, de uma forma geral, eles estão impressos, eles estão explícitos nessa sistemática sensível e perspicaz nos legada por Jean Schouten, como vocês bem perceberão se aprofundando mais nas videoaulas do próprio curso, Miasmas Humano em Construção. E sob essa perspectiva, pessoal, o que seria saúde? O que é ser um indivíduo saudável? Sob a perspectiva periódica que eu me refiro. Ser um indivíduo saudável
é estar afixado no momento presente, que não é muito diferente daquela explicação que eu havia trazido para vocês inicialmente. Quando a gente tem um miasma dominante, uma das evidências que a gente pode levar em consideração para nos certificar acerca de qual miasma está dominante naquele momento da nossa vida é como reagimos a situações críticas. Porque essa é uma bússola confiável, que na maioria das vezes, como disse, conforme aquele contexto do pânico que eu trouxe para vocês, em geral, as nossas reações são irracionais, elas são desproporcionais, porque eu não estou em contato com a realidade. As lentes, o anteparo através do qual eu absorvo a realidade, ele apresenta algumas distorções, ou seja, eu não estou em contato com a realidade. Se eu não estou em contato com a realidade, eu não estou em contato com o momento presente na sua integralidade, vocês compreendem? Então, a doença, por essa perspectiva, ela seria o aprisionamento a determinada situação crítica, como se ela sempre estivesse acontecendo. No caso do pânico, por exemplo, se eu apresento uma nota miasmática aguda, estágio 1, como a dominante, é como se a todo momento eu estivesse me deparando com um leão faminto. Não foi justamente essa a nossa conversa? E é o caso, na maioria das vezes, nunca é, né? Pra gente ser bem sincero aqui, pessoal. Então, vocês percebem que eu não estou no meu momento presente, eu não estou reagindo ao que de fato está me acontecendo. Então, vocês estão percebendo que essa é uma perspectiva muito mais sofisticada, muito mais depurada da própria concepção de doença. Então, saúde, dito de outro modo, seria a fixação no momento presente. Eu estou lidando com as minhas demandas concretas nesse exato momento, sem qualquer distorção, e as minhas reações, elas têm proporcionalidade ao que de fato me acontece no aqui e agora. Vocês vão perceber que quando a gente tem um miasma dominante, é aquilo, né? O agudo, tem o miasma agudo dominante. Vive como se estivesse com um leão ali à espreita, que é propenso a pânico, como se um leão quisesse minha cabeça, quisesse me devorar a todo momento. Ou seja, a pessoa está presa naquilo ali, ela não consegue se desgarrar. Muitas vezes essa pessoa ela viveu um evento traumático que foi mais ou menos equivalente a essa lógica do leão. De repente ela viu os pais sendo assassinados brutalmente. Vamos pensar numa situação assim, né, que em termos assim de experiência concreta, não está muito distante dessa do leão, porque realmente, ainda mais eu criança testemunhando aquilo ali, eu senti que tipo era luta e fuga. Concretamente, tudo dependia disso mesmo. Ou eu lutava ou eu fugia. Às vezes eu experimentei isso em algum momento da minha vida, de fato. Só que o problema, por que que eu posso me considerar hoje um sujeito adoecido, se eu ainda sou propenso àquela mesma carga de adrenalina que eu senti naquela experiência sem ter motivo nenhum para isso? Porque é como se eu tivesse preso àquela experiência. Quebro uma unha, sinto um formigamento nada a ver no braço aqui, eu já sinto que tem um leão. Ai, meu Deus, cadê o leão? Isso é doença. Você percebe que a pessoa não está aqui, ela não está lidando com o fato concreto da vida dela, não está lidando com a circunstância dela tal como ela é, de fato. Isso é doença. Então, uma pessoa que tem um miasma regente desequilibrado, a gente percebe que ela está presa a determinada reação que está totalmente deslocada da experiência concreta dela. Tifoidinismo. Tifoidinismo, o sujeito está o tempo inteiro. Aqui existe ansiedade, pessoal, porque veja, eu não estou muito longe do estágio 1, né? O tifoidinismo, ele é o miasma-chefe aqui do estágio 2. Então, alguma ansiedade ainda respinga aqui no estágio 2, né? Ainda reverbera sobre o tifoidinismo enquanto regente do estágio 2. Então, aqui a gente tem aquele modo vigilância. Aquele modo vigilância que Chacaran diz que ele é muito comparável ao bombeiro, ele que está apagando o incêndio. O bombeiro está com um certo nível de tensão. O pessoal, por mais que ele seja calejado, ele está hiperfocado. Só que, na maioria das vezes, a gente está na mesma psicosfera ali do bombeiro sem estar apagando incêndio, pessoal. É por isso que a gente está adoecido, entende? A gente sofre uma decepção leviana e qualquer quebra um copo ali na cozinha. Vigilância, hiperfoco na resolução do problema. Aqui o que prevalece é um hiperfoco tenso diante dos problemas. Então, assim, a pessoa tem um pepino na vida dela acontecendo, tem um problema, por mais besta que seja, enquanto a pessoa não resolve, ela fica hiperfocada naquilo. É uma pessoa que não pode ter pendência nenhuma na vida, que ela não consegue relaxar, entende? Mas isso tem algum nível de plausibilidade, se a gente analisar muitas vezes o estilo de vida daquele doente, a gente vai ver que, gente, mas tudo está tranquilo na vida da pessoa, só tem essa conta para pagar, mas calma, é só esperar. Quando o dinheiro entrar, você vai lá e paga. Mas enquanto o dinheiro não entra, a pessoa está lá tensa, você entende? Tem razão de ser isso, levando em consideração que em todos os meses o dinheiro entrou, nunca falhou. Vamos supor, vamos partir dessa premissa, nunca falhou. Você está ali sempre achando que porque tem aquela pendência, você tem que focar a atenção, porque focando a atenção você diminui a probabilidade do dinheiro não cair, como se fosse adiantar alguma coisa, né, pessoal? Atenção nunca adianta nada, definitivamente, mas a gente age como se ficar tenso resolvesse esse problema, como se a gente ir se hiperfocando ali no problema resolvesse a situação, entende? Que tá deslocado da minha experiência concreta, do que de fato está acontecendo, eu não estou no presente, por isso eu estou adoecida. Então, é o mesmo aqui no caso de quem apresenta o estafilococcinismo, que é uma subgradação miasmática que rege aqui o estágio 3. Então, o que é estar sob o domínio, a influência dessa nota miasmática na sua versão desequilibrada? É você viver a vida o tempo todo meio que se sentindo deslocado.
sem pertencer, você fica em dúvida se você está no lugar certo ou não, parece que uma nave te deixou aqui, você está entendendo o que está acontecendo agora, e você passa a vida inteira se perguntando por que que você veio para cá, qual a finalidade da sua vida, qual que é o seu propósito. Você fica com isso o tempo inteiro, e a pessoa às vezes está velha já, uns 60, 70 anos, isso o Klein diz, inclusive, ele diz que a pessoa com estafilocoxinismo hiperativado, essa nota miasmática hiperativada, é como se ela estivesse ainda lá nos seus 60, 70 anos se perguntando o que que ela vai ser quando crescer. Por quê? Porque o que prevalece nessa nota miasmática são crises de identidade. Mas muitas vezes, se a pessoa tivesse instalada na realidade dela, ela já teria chegado à conclusão que ela construiu uma identidade. Vocês compreendem que todo desequilíbrio sob o prisma da homeopatia consiste justamente, essencialmente nisso, num destacamento da realidade, consequentemente, do momento presente que se configura no aqui e agora? Como é que eu vou apresentar para vocês, pessoal, essa distribuição miasmática no curso? Porque veja bem, são muitos miasmas, né, como eu já havia antecipado para vocês. Então, obviamente, vai chegar um determinado momento que a gente vai começar a perceber que alguns miasmas apresentam uma certa similaridade. Essas similaridades, conjunto de atributos similares que a gente percebe quando a gente compara alguns miasmas, se deve ao seguinte, porque Louis Klein, cuja bibliografia serve de base aqui para o nosso curso, Louis Klein ele percebeu que entre determinados estágios há algumas correspondências temáticas. Pares de estágios, alguns pares de estágios carregam o mesmo tema, só que o manifestam de uma forma diferente. Então, por isso mesmo, nós vamos utilizar a lógica dos gêmeos, gêmeos luminosos e gêmeos sombrios, para a apresentação desse conceito de miasmas no curso. Letícia, eu não estou entendendo nada, calma que você vai entender. Veja bem, pessoal, toda a temática do estágio 10 para cá, do estágio 10 para trás aqui, pode ser entendido da seguinte forma: é como se eu estivesse chegando ao mundo nesse momento aqui no estágio 1, então comecei a minha aventura, eu comecei o meu itinerário biográfico, e eu estou me encaminhando rumo ao meu ápice de maturidade, ao meu ápice de desenvolvimento. Então, daqui para cá, é como se a narrativa fosse essa, de desenvolvimento. Então, a gente entende as problemáticas do estágio 1, 2, 3, 4, à luz desse desejo de chegar ao ápice. Então, eu busco por um ápice que está fora de mim. Eu busco chegar aqui no estágio 10. O sonho dos estágios antes do 10 é chegar no 10. É disso que se trata. Agora, e por isso mesmo, como nós estamos falando aqui de estágios que se comprometem com o desenvolvimento do ego de forma a alçar o máximo de maturidade que puderem, por isso mesmo nós denominamos estágios do 10 para cá de estágios luminosos. Agora, vai ser o contrário do 10 para cá. Do estágio 10 para cá, nós temos os chamados estágios sombrios, porque toda a história, todas as temáticas dos estágios daqui para cá, elas podem ser compreendidas como um desejo de voltar para lá, um desejo de se eternizar ali no estágio 10, um desejo de se apegar àquela condição de ápice. Então, cada estágio do 11 em diante vai manifestar esse desejo de voltar para lá de uma maneira diferente. Cada um bola uma estratégia distinta para conseguir voltar para lá. É sobre isso que a gente vai discorrer em profundidade, sobretudo nas videoaulas referentes aos estágios sombrios aqui. Isso vai ficar cada vez mais claro à medida que a gente os percorre, até a casa do loitismo ali, que é o 17. Compreende, pessoal? E mais, muitas vezes a frustração por ter perdido, saído desse pódio existencial, esse ápice de maturidade, ápice de sucesso, né? Tudo vai depender da concepção individual de cada pessoa que a gente acompanha de sucesso, né? Muitas vezes estar no estágio 10 para o indivíduo é estar no ápice de lucidez, para alguns vai ser tá no ápice da carreira, o ápice financeiro, enfim. Nós sabemos que as temáticas aqui da tabela periódica, elas se distribuem em instâncias também, que são as séries. Então, nós temos a série do ego, a série dos relacionamentos, a série do trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa ela se sente ali no ápice da vida profissional dela, provavelmente o ideal é que a gente buscasse um medicamento aqui na série do trabalho, porque ela está dando muita ênfase nessa parte profissional da vida dela. Então a gente sabe que a gente deve buscar por algum simílimo aqui, mas como ela está se sentindo no ápice, então a gente deve buscar pelo elemento que está nessa linha 4, que é a série do trabalho, porém no estágio 10, que é o estágio do ápice, vamos chegar a Nicolum, que é a versão hepatizada do níquel, né? Mas aí são outros 500, pessoal. Mas toda a historinha aqui do 10 em diante a gente entende à luz desse desejo de voltar para lá. Então veja bem, aqui no estágio 11, nós temos um certo apego. Não, gente, eu só quero manter. Nossa, tão bom ter chegado ali. Agora eu só quero manter, eu quero me eternizar. Então, por isso, o tema da conservação, fixação, consequentemente o toque, transtorno obsessivo compulsivo, né, o desejo de manter determinada condição, manter determinado ritual. O toque, nós encontramos várias perspectivas de cura aqui no estágio 11, por exemplo. Veja que quando a gente encontra a essência da problemática, a gente consegue distribuí-la aqui nos estágios da tabela periódica. É claro que para isso a gente precisa conhecer o tema de cada estágio, né, pessoal? Que eu falo em minúcia lá no curso. Mas é isso que vocês têm que entender, pessoal, porque, claro,
Daqui para cá, o que prevalece é o apego e o autocentramento também. Cada vez que a gente se distancia do estágio 10, mais a gente se apega ao nosso próprio ego, mais a gente assume essa posição autorreferente. Então, claro que a coisa não poderia deixar de dar ruim, né, pessoal? Vai dar ruim, por isso que a gente chama daqui para cá de estágios sombrios. Então, essa é a parte luminosa da tabela periódica, essa é a parte sombria. Agora, o que ocorre? Nós vimos, né, como disse anteriormente, que cada estágio tem o seu miasma dominante. Cada miasma dá o tom temático para um estágio aqui específico. O que Klein percebeu é que alguns pares de estágio apresentam a mesma temática, só que a exercendo de uma maneira diferente, uma maneira própria. Então, o que ele notou? Vou pegar aqui o estágio 2 e vou uni-lo aqui ó, ao 11. Deixa eu colocar aqui para vocês, 2 e esse aqui é o 11. Ele percebeu que o tema compartilhado entre esses estágios era o mesmo. Qual que é o tema, Letícia? Proteção. Letícia, mas esses gêmeos são gêmeos exatamente por isso, pessoal. Por quê? Porque compartilham a mesma temática. A diferença é que cada um vai manifestar a temática da proteção de uma forma diferente. A gente já vai se aprofundar nisso. Mas aí, veja bem, tem uma forma de, se eu estou analisando ali, se eu estou cogitando indicar para um paciente meu um miasmático representante do estágio 14, por exemplo, mas se eu sinto que a coisa não fechou ainda, então, será que eu não deveria comparar com o seu gêmeo? Porque já que eles compartilham a mesma temática, talvez assim, eu não encontre a resposta para esse caso no estágio, mas no seu gêmeo pode ser que eu encontre. Então, Letícia, se num primeiro momento eu sinto que esse doente se enquadra nesse estágio em específico, vamos supor que seja o 14. Mas não tem tanta certeza assim. Como é que eu posso encontrar o gêmeo do 14? Aí nós vamos lançar mão de um mecanismo chamado gematria judaica. Pessoal, consiste basicamente no seguinte: se a gente quiser do estágio sombrio chegar em qualquer estágio aqui sombrio, se a gente quiser encontrar o seu referente luminoso, bastará. A geometria judaica é um sistema de faturação numérica, pessoal, consiste basicamente no seguinte: se eu somo os algarismos que compõem o número que representa o estágio, eu vou chegar ao seu correspondente luminoso. Então, dito de outro modo, se eu suspeito que um simílimo, ou o simílimo momento, ou o simílimo miasmático do doente está no estágio 14, mas não tem tanta certeza assim, eu quero dar uma olhadinha no seu gêmeo, porque, bom, como compartilha as mesmas temáticas, pode ser que o seu gêmeo desça mais redondo aqui, seja mais compatível com esse caso. Eu quero comparar com o gêmeo só para ter certeza. Eu vou comparar com as possibilidades de medicamentos do gêmeo luminoso aqui do 14 só para ter certeza. Como é que eu encontro o gêmeo? Basta, se a gente está cogitando algum medicamento de algum estágio sombrio, basta somar algarismos que compõem o número aqui do estágio sombrio, porque daqui para cá, né, são sempre dois algarismos. 1 mais 4, qual que é o gêmeo do estágio 14? 5. Então, 3, 4, 5 aqui, ó. Significa o que isso? Esse par de gêmeos apresenta a mesma temática. Então, eles apresentam algumas semelhanças, pessoal. Isso é muito comum. Por isso que isso aqui definitivamente facilita demais o nosso trabalho, porque aquilo que eu falei, se a gente sente que, sim, um certo estágio, até certo ponto, parece que ele é compatível com aquele caso, mas não tanto, parece que tem alguma ponta solta, aí a gente tem um gêmeo para que a gente pode comparar. Aí a gente tem essa certeza se realmente o estágio certo é aquele ou não. Está realmente naquele estágio que a gente está cogitando, ou no seu gêmeo luminoso ou sombrio, conforme o caso. Então, aqui, se são gêmeos, significa que compartilham a mesma temática. Qual é no estágio, em relação aqui ao estágio 5 e 14? Cautela. Ambos são cautelosos. Personalidades que estão aqui são extremamente cautelosas, mas é aquilo que eu falei. Estágio 5, com seus representantes miasmáticos, com seus respectivos simílimos, vão manifestar cautela de uma forma. Estágio 14, cauteloso, mas já vai manifestar de uma outra forma. Entende, pessoal? Então, é esse sistema gemelar que eu quero discutir com vocês. Ah, Letícia, mas isso foi o contrário. Se eu estiver cogitando algum medicamento miasmático ou simílimo momento que está no estágio 3, mas eu quero dar uma olhadinha ainda nas possibilidades de medicamentos também do seu gêmeo. Se eu estou na faceta luminosa da tabela periódica, o seu gêmeo será sombrio. Vai ser alguma coisa aqui do 10 para frente. Bom, como encontrar? 3. Então, que número daqui para cá, do 10 em diante, cuja soma dos algarismos vai resultar em 3? 12. Então, eu sei que o gêmeo sombrio, porque eu estou na faceta luminosa da tabela periódica, o gêmeo sombrio do estágio 3 vai ser o 12. Significa que esses dois compartilham a mesma temática, eles são extremos do mesmo espectro. Qual é, nesse caso aqui em particular, já está virando uma bagunça, né, pessoal? Rivalidade. Tudo vai depender de como
aquele paciente que a gente está assistindo naquele momento, ele exerce essa rivalidade. Como é que ele expressa esse princípio de rivalidade? É respondendo a essa pergunta que a gente vai conseguir enquadrá-lo melhor, ou no estágio 12 ou no estágio 3. Bora falar dos outros aqui, pessoal? Bora conhecer as temáticas de todos os gêmeos da tabela periódica. A gente já conhece aqui do 2 em relação ao 11, mas a gente vai falar como é que isso se manifesta em cada estágio também. Mas vamos começar pelo começo, né? Então, vamos começar. Então, um estágio luminoso, que está em algum local no início aqui do nosso itinerário, né? 10 para lá. Então, nós estamos no estágio, é um estágio 1, é um estágio luminoso da tabela periódica, então ele apresenta um gêmeo sombrio, já representado por um número de 2 algarismos, que é o 10 no caso. Por que é o 10, o gêmeo sombrio do 1? Por quê? Que número de 2 algarismos cujos algarismos somados vai resultar em 1? O 10. Então, nós temos uma correlação temática aqui entre eles. Pessoal, vai virar um tilangue isso aqui. Eu vou preferir falar. Quando é para escrever, eu escrevo. Mas o tema que eles compartilham aqui especificamente é a obviedade. Letícia, mas como é que isso se manifesta na prática? Obviedade? Como assim? Significa o seguinte, que o estágio 1, pessoal, obviedade no sentido assim de espontaneidade, explícito. Quando a gente diz que uma coisa é óbvio, isso aqui é uma verdade óbvia, isso aqui é uma evidência óbvia, significa que a coisa é autoevidente. Ela é o que é. Por isso a gente tem muitas, é como se a vibe do estágio 1 ela fosse muito ressonante. Vocês podem ouvir piano, meu filho está tocando, o pessoal está bem alto o volume, então não repare. Mas enfim, estágio 1, ele é muito representado por essa vibe da criança, porque a criança ela vem ao mundo, ela é o que é. Ela ainda nem está ciente muito claramente assim da existência de outras pessoas, de responsabilidades, então ela está no frescor ali da espontaneidade, da autenticidade. Só que corre-se um risco aqui, que é da insensatez. Então, a obviedade exercida pelo estágio 1 ela é insensata normalmente. Então a gente pode dizer que a insensatez ela é a marca do miasma regente do estágio 1, que é o miasma agudo, aquela pessoa sem noção que ela parece que ela é tomada por um sentido máximo de inconsequência, que é o que a gente observa na criançada mesmo. Então, a obviedade, segundo o prisma do estágio 1, se manifesta dessa forma. Portanto, quando a gente percebe que a insensatez, a inconsequência é o traço mais típico da pessoa que a gente está acompanhando, uma coisa é certa, a gente já pode deliberar o seguinte, essa pessoa é aguda, o miasma regente dela é agudo, pelo menos um dos miasmas regentes dela é o agudo. E o si mínimo, eu devo buscar onde? No estágio 1. Algum medicamento que tenha ressonância com as temáticas do estágio 1. É aqui que eu tenho que procurar, entende? Mas aí, às vezes, a coisa não desce tão redonda assim. A gente percebe que existe a temática da obviedade ali. A pessoa é o que ela é. Mas não é de uma forma tão inocente assim, Letícia. Tem o quê de arrogância? Sim, a arrogância ela é uma das marcas do estágio 10, uma das marcas da psicose, que é o seu miasma regente. Claro, pessoal, porque a gente não está no ápice evolutivo aqui da tabela periódica, então o que, é que vocês esperam? Uma pessoa que está ali no ápice, ela corre o risco de cair nessa baita tentação aqui da arrogância. Ela começa a se achar a última Coca-Cola do deserto, realmente. Então, a arrogância é a temática típica da psicose desequilibrada. Veja, como o tema da obviedade pode se manifestar de maneiras distintas, ou como inconsequência, insensatez, ou como metida besta, arrogância. Compreende, pessoal? Então, essas sutilezas que a gente explora lá. Bom, aí a gente colocou aqui, né? Estágio 2, gêmeo 2, seu gêmeo sombrio, estágio 11, compartilha a mesma temática da proteção. Sim, Letícia, aí você falou que é isso mesmo, os dois têm a mesma temática, mas como é que cada um manifesta? Estágio 2 protege a si. O que é uma pessoa que protege a si, ao próprio ego? Uma pessoa tímida. Ou seja, se a nota marcante ali de personalidade do doente que você está acompanhando ali é a timidez, uma coisa é certa, provavelmente ele tem o tifoidinismo, o miasma do tifoidinismo, que é o regente do estágio 2 exacerbado. Muito provavelmente você vai encontrar o si mínimo dele em algum medicamento que ressona com o estágio 2. Qual que é a diferença em relação à proteção exercida pelo estágio 11? É que essa proteção do estágio 2, enquanto ela é internalizada, aqui no caso do estágio 11, essa proteção é em relação a algo externo. Então, eu quero proteger o meu dinheiro, eu quero proteger os meus bens, eu quero proteger os meus entes queridos. Portanto, uma armadilha que indivíduos que ressonam com o estágio 11 é altamente suscetível à avareza. Então, a avareza, ela dá o tom nos miasmas dominantes aqui do estágio 11 em todas as possibilidades de medicamentos e mínimos que estão aqui no estágio 11 também. Seguindo, pessoal, estágio 3, a gente viu que ele compartilha o mesmo tema com o seu gêmeo sombrio, que é o 12, que é a rivalidade. Olha, Letícia, eu não entendi. Também é a mesma coisa. Pessoal, aqui as temáticas elas tendem a ser mais internalizadas, o indivíduo se relacionando com o próprio ego dele. Então, assim, é como se o rival fosse ele mesmo.
Ele está sempre ali sentindo que tem uma parte da consciência dele o acusando de fraude. Ó, você não está sendo você mesmo. Olha, você está sendo incoerente. Tem um juiz ali comparando a minha persona social com a minha essência, o nível de coerência entre essas duas instâncias, o quão autêntico eu tenho sido. Você não está sendo você mesmo, você ainda não entendeu para que você foi chamado. Ou seja, o rival, ele é interno. Há sempre alguma vozinha ali me dizendo que eu tô sendo inautêntico, que eu não estou sendo 100% coerente, que eu não estou sendo adequado. Tem aquela vozinha da minha consciência apitando meu ouvido o tempo todo, dizendo que eu ainda não encontrei o sentido da minha vida, o sentido da minha existência, que eu estou sendo altamente incoerente a todo momento. Enfim, então, uma rivalidade internalizada é a marca das notas miasmáticas do estágio 3 e todos os simílimos que estão também no estágio 3. A diferença em relação ao seu gêmeo, sombrio, porque sombrio, que agora a gente está já na faceta sombria da tabela periódica. A consequência é que, aqui no estágio 12, que é o seu gêmeo luminoso, essa temática da rivalidade ela é externalizada. Então, o indivíduo luta contra rivais externos, rivais concretos, que não habitam única e exclusivamente mais a minha instância individual, minha instância subjetiva. Realmente, eu estou lutando contra inimigos externos. Então, a diferença é a localização do inimigo e, consequentemente, para onde eu direciono essa rivalidade. Seguindo, pessoal.